Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moon Live, nossa série de entrevistas ao vivo aqui no Instagram, que tem a honra de bater um papo com mais um grande talento. Nesse episódio número 20, vamos receber Tiago de Mello Andrade, autor de literatura infanto-juvenil com mais de 40 obras publicadas e vencedor do Prêmio Jabuti de 2021. Vamos conhecer um pouquinho da sua carreira e de novidades. Vou encaminhar agora o convite para o Tiago para a gente iniciar nosso bate-papo. Olá, boa noite, Tiago. Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Ouço bem. Você, está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. Tiago, primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade de bater esse papo com você, conhecer um pouquinho mais da sua história. É uma honra te receber aqui no Moon Live. Imagina, eu que agradeço o convite. Para a gente que mexe, trabalha com cultura, né? É sempre bom ter o apoio, o incentivo das pessoas, né? Então, muito obrigado pelo convite, assim, nas vésperas do lançamento, né? É sempre Sim. legal. Obrigado, André. Pode contar comigo sempre. Que isso, pode contar comigo sempre. É uma honra tê-lo você aqui. Coisa boa, vamos saber. Uns pelos outros, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tiago, para iniciar nosso bate-papo, queria que você se apresentasse para a galera e falasse da sua relação com a literatura. Como que surgiu esse interesse pela literatura e quando você decidiu que era esse caminho que você queria seguir? Então, eu acho que, assim, na escola, assim, na escola, na universidade, sempre teve essa conversa da produção de texto, de escrever textos e tal, né? E quando eu estava na universidade, meus professores costumavam me elogiar muito no que eu escrevia, assim. Eu formei em Direito, né? Certo. Aí eu fiquei pensando assim, se eu tenho esse talento para escrever com as palavras e tudo, eu não gostaria de ficar escrevendo artigo científico, por exemplo, né? Eu acho que eu preferia caminhar pela literatura. Foi daí que surgiu essa primeira ideia, nesse contexto da produção de texto, na universidade, na escola, no âmbito, vamos dizer assim, da educação formal, né? Mas aí eu fiz essa curva, assim, vamos dizer, para a literatura, né? E aí escrevi o primeiro livro, que é A Caixa Preta, que é esse que vai ser relançado. Eu mesmo fiz as primeiras ilustrações e fiz uma edição independente por uma editora aqui de Uberaba, que chama Vitória, que ainda está operando tudo. E aí eu peguei esse livro assim, caseiro, vamos dizer, né? E escrevi o Prêmio Jabuti e ganhei o Prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais importantes do Brasil, seguramente, e também um dos prêmios mais antigos e que tem mais continuidade, assim, né? 60 anos, eu acho. No mundo, assim mesmo, na América Latina tem muita importância também, né? E, aí, e foi muito legal, né? Porque, assim, isso foi há 25 anos, então não tinha, assim, esse negócio da tecnologia hoje, né? Essas facilidades da tecnologia que acabam acabando um pouco com essa coisa de interior e capital, né? E saí daqui de Uberaba e fui receber o livro lá na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, pensa, né? Uma coisa muito, muito legal para um autor iniciante, para o primeiro livro, né? E eu acho, depois algumas pessoas aqui em Uberaba ganharam esse prêmio também, né? O Jabuti, mas eu acho que eu fui o primeiro, se eu não me engano, assim, né? Não posso falar que é um prêmio antigo, né? Mas eu tenho essa impressão, e foi uma coisa bastante legal na época, né? Então, assim, eu acho que esse é o panorama geral, né? Um lançamento de um livro que tem uma trajetória, uma história, até em Uberaba, né? Porque esse livro circulou em muitas escolas, né? Nas escolas públicas, nas escolas particulares. Então, esse livro passou pela vida de muitas pessoas. É um livro que tem ele deve ter quase sei lá, umas 500, 600 mil cópias, né, dele que circulam, né, porque entrou em programas de governo que distribuem livros também para o Brasil todo, né, tipo o PNLD. Então, é mais ou menos isso que eu acho que para conversar, startar a nossa conversa, né. Que bacana. E assim, qual que foi o sentimento na sua primeira produção, você se inscrever para um prêmio que é o Oscar da Literatura Brasileira, podemos falar assim, né? E ser contemplado com esse prêmio tão importante e ver a sua obra espalhada por todo o Brasil. Então, você sabe que é uma ficha assim que ela nunca cai, eu acho, para mim. Eu sempre acho.
É tudo muito, muito incrível, assim, né? Então, porque realmente eu acho que hoje até se tem uma tendência de valorizar mais o interior, as pessoas que estão no interior, né? Existe mais essa tensão, mas naquele tempo não, né? Então, é, Uhum. apesar de eu ter inscrito, não de ter tentado, né? Não deixou de ser uma surpresa para mim, porque realmente a literatura é um meio muito fechado, é um ambiente bastante fechado, sabe? Então, assim, porque o que que acontece? As pessoas leem pouco no Brasil, então o mercado é bem pequenininho, né? Então, as editoras publicam muito pouco, assim, né? Deveriam publicar num volume maior. Então, eu sempre achei uma grata surpresa, assim, entendeu? É legal. Acho que quando a gente faz uma coisa que a gente fica, que a gente tem um reconhecimento, né? Acho que é sempre o sentimento é bom, né? Pra gente. E eu acho que não foi só para mim também, porque isso mostrou assim que outros jovens, que eu era bem jovenzinho, né, para ganhar um prêmio desse tamanho, eu tinha 20 anos, sei lá. E mostra também para outras pessoas que estavam num lugar parecido com o meu, no interior, escrevendo, tentando fazer as suas coisas, que era possível, né, chegar no mercado profissional, né? Muito bacana. Dentro das outras obras que você já escreveu, quais que você tem um maior carinho ou você tem um olhar bem mais carinhoso, assim, poderia falar? Eu acho assim, essa é uma obra importante. Eu escrevo muitos livros que eu acho assim, que tem humor, que tem referências, né? Então, por exemplo, tem um livro que saiu pela Companhia das Letras que chama Samambaia Canibal. É um livro que eu gosto muito porque tem muito humor. Também tem um livro que se chama Carne Quebrada, que é um livro que mistura a cultura popular, né? Conta esses causos que a gente escuta, assim. Uhum. Então, ele é um livro muito legal. Ele ficou finalista do Prêmio Sesc de Literatura, né? Nacional. Então, ele ficou entre os 70 finalistas de, tipo assim, 2.000 inscritos, sabe? Uma coisa assim. Nossa. Então, é um livro. Então, eu tenho livros, na verdade, para crianças bem pequenas, até livros que são para adultos, como Carne Quebrada, né? Eles são publicados como juvenis, mas ele também é um livro que tem um alcance para adultos. Então, acho que esses são os que eu posso citar para a nossa audiência aqui também, né? Eu acho que quem gosta de humor, dessas coisas, pode gostar desses livros, que é o Samambaia Canibal, Carne Quebrada, né? Que são livros que têm essa coisa do deboche, né? Ah, bacana. Eu acho que o humor é um tipo de crítica, ou leva a gente a um pensamento crítico muito importante para a transformação da nossa realidade. Né? O humor é uma via muito legítima, né, para isso. Só que costumo brincar assim, que ninguém leva a sério, né? O humor, Isso é verdade. a ter uma seriedade, tipo assim, é sempre deixado num cantinho assim inferior, entendeu? Da prateleira, assim, né? Então tem tipo aquela coisa assim, não, quem escreve romances, assim, com drama, né? Existencial, sei lá, isso é grande literatura. Agora, o humor, ele fica sempre num lugar, assim, apesar da força, né? O humor tem muita Sim, força, tanto do ponto de vista de criticar de uma forma suave, sim. como também de levar, né, as pessoas a uma reflexão sobre questões complicadas de uma forma menos dolorosa, né? Isso é Mas, verdade. E ainda então, mais é importante, né, no dia a dia, a gente levar a vida com um pouco mais humor, né? Levar a vida mais leve, uma vida tão é, pesada, com tanta coisa que a gente tem, né? não, porque senão a gente está ferrado, né? A gente está no mundo, não é verdade? Isso é verdade, aí. Várias maneiras, né? Aquecimento global, guerra. Então, de novo, né? Eu acho que o humor ele consegue trazer uma crítica e tirar um pouco o peso de situações que são muito complicadas mesmo, né? E aí a gente consegue ver a realidade. Eu acho assim, a literatura, a arte, de uma forma geral, traz para a gente um óculos assim de de ver entre as entrelinhas, né? De trazer uma subjetividade para um mundo que está muito pesado, objetivo. Uhum. Então, assim, eu acho que para quem vive perto da arte, o cercado de arte, em todas as suas formas, né? Teatro, literatura, cinema, televisão, música, eu acho que passa pelo mundo com menos aspereza, assim, entendeu?
Porque a arte, ela dá essa suavizada na nossa existência mesmo, no que a gente pensa, de onde eu vim, para onde eu vou, e esse mundo de agora, que mundo horrível, que a gente tá sempre reclamando, né? Sempre, o É tempo de agora verdade. é sempre o pior, e o passado é que é bom, que é bonito. Então o humor, ele traz essas reflexões também, né? Quando a gente Sim. coloca isso num texto. Aí é muito importante. Você tocou num ponto durante a nossa conversa aqui sobre a questão brasileira mesmo, né? Não ter essa cultura de uma leitura frequente, né? Assídua, como a gente vê mais aqui na América Latina, Argentina, em outros países que têm uma frequência de leitura maior que a nossa. Você acha que com a tecnologia que a gente tem hoje, ela ajudou ou atrapalhou também nesse processo de foco, de interesse com a leitura? A Caixa Preta fala muito sobre isso, sobre uma alienação que ela é feita a partir da tecnologia, né? Eu penso o seguinte, a gente lamenta muito, né? Nossa, porque o celular está acabando com o livro, com a leitura. Blá, blá, blá. Eu penso o seguinte, que a tecnologia ela não volta atrás, né? Então, assim, é daqui para frente, né? Então, os suportes para a palavra escrita, para o livro, para a leitura, vão ser esses suportes tecnológicos, né? E esse território da tecnologia é um espaço que a gente tem que ocupar. Então não adianta a gente ficar reclamando da inteligência artificial. Ela vai ficar. Né? Eu nunca vi um avanço tecnológico voltar para trás. A gente não está. Cadê o videocassete, sabe? Então, assim, não sei se é desse tempo, eu sou. Então, cadê a disco de vinil? Até que tem um uso, né? Mas, assim, não volta. Então, assim, a gente tem que ocupar o território da tecnologia com as coisas que a gente acha que tem valor, que são importantes. Então, o consumo de telas, ele pode oferecer no seu cardápio literatura, por que não, né? É que Uhum. o que as pessoas estão seguindo lá? Elas seguem poetas, por exemplo, contemporâneos, para receber notícia, poesia, entendeu? Então, assim, a tecnologia, ela tem sido nociva, porque o mau uso da tecnologia é nocivo em vários aspectos. Mas a partir do momento que a gente ocupa esse território tecnológico, preenche ele com arte, com literatura, com música, né? Dá para pro seu celular, vamos dizer assim, um recheio tecnológico, né? Ou vai meio que treinando o seu algoritmo de trazer esse tipo de conteúdo e tudo, ou mesmo ser uma pessoa ativa nesse tipo de busca, né? Não, eu quero saber Uhum. sobre arte, eu quero saber sobre literatura, eu quero saber sobre teatro, não é? Sim. Então, assim, ainda que atualmente, hoje, nesse momento, o uso de tela, o consumo de redes sociais tem sido muito nocivo para a formação de novos leitores, para leitores que vão ler longamente, né? Porque a leitura da palavra escrita, ela tem esse poder de levar a gente para outros níveis, assim, né? De profundidade, de entendimento. Hoje ruim. Hoje a tecnologia está sendo muito ruim, né? Tanto que se pensa muito em vetar o uso até certa idade, né? Tem alguns países que já não pode ter rede social a criança até 16 anos, né? Ou Uhum. jovem até 16 anos. Então hoje é uma coisa complicada realmente, mas, de novo, eu acho que esse é um território é um espaço que a gente tem que se apropriar dele. E não ele se apropriar de nós, né? Então a gente É não pode verdade. deixar o algoritmo tomar conta da nossa vida. A gente que tem que tomar conta desse algoritmo, né? A gente tem Sim. que tomar conta dessas redes. Parar de consumir também, né? Se a gente está vendo que essas grandes empresas de tecnologia estão fazendo um mau uso também, né? Boicotar mesmo, para surgir outras coisas no lugar, sei lá. Mas o que eu acho, a leitura de ficção, ler histórias, ler poesia, não importa o contexto, sempre vai ser importante, sempre vai ser uma necessidade nossa, sabe? Porque, de novo, a gente vive num mundo sem essa subjetividade que a arte traz, é muito difícil. A Adélia Prado, que deve ser a maior poeta brasileira viva hoje no Brasil, né? Ela tem um poema dela que fala mais ou menos assim, ó. Tem dias que Deus me tira a poesia e eu olho a pedra e vejo pedra só. Então é isso, não sei se deu para entender, que quando a gente tira essa questão da subjetividade, da efetividade, que as artes normalmente estão transitando por aí, né? O mundo fica muito chato.
né? Você vê uma pedra, é só uma pedra, você não vai ver além da pedra. Ou aquela pedra não vai te evocar nenhum sentimento, nem nenhuma emoção, né? Então, a arte, de uma maneira geral, é para refinar isso. E a arte, ela cabe e subverte todos os espaços, né? Então, assim, achar que a tecnologia vai acabar com a literatura é inocente. Por quê? Porque a literatura já sobreviveu a muitos outros apocalipses, assim, né? É igual a arte, né? Quando inventaram a máquina fotográfica, por exemplo, agora não vai ter quadro igual esse aqui que você está vendo aqui no fundo, aqui, Sim. né? Mas aí o que que aconteceu? As pessoas começaram a pintar coisas malucas, assim, abstratas, né? Começou a sair, sei lá, assim, veio o surrealismo, entendeu? Porque, né, aquela arte assim muito figurativa, de pintar uma coisa muito assim certinha. O retrato faz, a máquina de tirar foto faz, né? Mas uma coisa louca, vou pintar meu sonho aqui, que eu sonhei, entendeu? Uhum. Sempre encontra um caminho para passar, né? Para sobreviver, para passar. Então existe essa, assim, meio que essa resiliência. Assim. E por outro lado também, eu acredito que a rede social também contribuiu um pouco para difundir ainda mais o trabalho de vocês, né? Porque antigamente vocês precisavam de grandes veículos de comunicação para divulgação e tudo, e hoje a rede social aproxima com o leitor, né? Por exemplo, a gente tá, se não fosse essa tecnologia, a gente não estava tendo esse momento de agora, que é um momento super importante, né? De novo, eu acho que assim, o bom uso, boas práticas de uso, ou a gente usar com consciência, com esse objetivo. Então, eu procuro usar minhas redes sociais e criar uma rede minha social que me enriqueça culturalmente, entendeu? Uhum. Né? Eu acho que isso é possível de se fazer. Né? Você tem razão, antigamente publicaram uma coisa que tinha que passar por uma editora, por um editorial, né? De um jornal, de uma revista. E hoje essa palavrinha publicar está em todo o celular, né? Você pode, em tese, publicar qualquer manifestação artística sua, fazer um vídeo, postar uma arte das artes plásticas também, tudo, não é? E aí você pode alcançar muitas pessoas com isso, né? Então, assim, realmente o acesso a publicar, a tornar uma coisa pública, uma arte pública, um texto seu, né? Eu escrevo crônicas, por exemplo, alguém que escreva crônicas. Para ela publicar essa crônica, algum texto curto, por exemplo, ficou muito mais fácil, porque publicar não ficou exclusivo de uma editora, ou de um jornal, de uma revista, né? Ao mesmo tempo, tem o interesse das plataformas, né? Qual assunto que elas vão engajar ou não. Então, Sim. hoje é essa, né? Então, assim, eu estou publicando aqui poesias lindas, maravilhosas, mas ninguém vê, sabe? É a Uhum. entrega, é a falta de interesse das pessoas nesse tipo de assunto, por exemplo, não sei, né? Então tem uma outra discussão, mas assim, que ficou mais democrático, ficou, né? Ainda que com ressalvas, que, por exemplo, né, quem trabalha, você que eu diga, né, André, assim, quem trabalha conteúdo sabe tanto que as pessoas que produzem conteúdo para as plataformas trabalham, né, assim, Uhum. no escuro, né, de não saber se aquilo vai ter uma repercussão ou não, né, entende? Exatamente. Então melhorou, mas é um espaço que ainda precisa de muita discussão, de regulamentação, de aprimoramento, né? Sim. E acho que é onde mesmo, o espaço virtual é onde mesmo as coisas vão existir, né? A literatura, o cinema, o teatro. Mas, assim, a gente tem que conversar sobre isso sempre, né? Pra saber para onde que a gente está andando. Né? Isso é verdade. E assim, graças à rede social, a gente se conecta mais próximo e graças a uma publicação sua sobre a sua nova edição da Caixa Preta, a gente conversou e eu te fiz o convite para a gente bater esse papo, né? É, Aí, através da rede social, aproximou mais e eu pude ver essa publicação e conversar com você, porque eu acho muito importante a gente publicizar e divulgar para a galera aqui esse evento que vai ter sábado, que eu acho que é muito importante o pessoal te prestigiar, ainda mais uma obra dessa prestigiada, ter uma nova edição. Queria que você falasse desse processo da nova edição, do evento sábado.
O que que aconteceu? O livro, ele fez 25 anos de publicação e ele permaneceu publicado esses 25 anos, né? Isso no Brasil é uma coisa muito rara de acontecer. O Sim. livro ter uma vida tão longa, né? Que ele permanece sendo editado, permanece sendo acessível para as pessoas comprarem, né? É, e aí, quando ele alcançou essa marca, né? Eu estava prestes a alcançar essa marca, essa idade, eu pensei em ter uma nova edição desse livro, né? E aí, coincidentemente, nessa época, a editora Planeta me convidou para escrever um livro para o selo que eles estavam lançando de infantil e juvenil. E aí eu falei, eu tenho um livro que eu gostaria de fazer uma reedição, vocês não querem ler? Que o assunto dele continua importante, continua na pauta, né? Que é realmente o consumo de telas, né? Só que quando eu escrevi esse livro há 25 anos, estava falando da TV, né? Só que assim, Aham. isso aí fragmentou, vamos dizer, né? A televisão, a gente tem um contato com tela hoje que a tela vai onde a gente está, né? Ela não fica Sim. mais na sala, né? Na sala, e todo mundo em volta e vendo. Então, foi assim que aconteceu esse movimento, né? Que é, de novo, outra grande sorte do livro, né? Foi um livro que foi publicado, ganhou um prêmio, foi publicado independente, ganhou um prêmio importante. Depois passou a ser editado várias vezes por grandes casas, né? Passou pela RHJ, que é uma editora de Minas, depois foi para Melhoramentos, em São Paulo, e agora está saindo pela Planeta, que são editores que têm um alcance grande, uma distribuição boa, né? Então, assim, é uma coisa muito rara mesmo, sabe, André, de acontecer no mundo do livro, da literatura, né? Acontece assim com grandes nomes, né? Sabe, sei lá, Zraldo, Hall, né? Então é por isso aí o lançamento sábado 16 horas, né? Que ganhou novas ilustrações do Rodrigo Chedi. Então que foi a ideia? Que essa ilustração de agora a gente teve essa ideia de trazer também uma outra camada de leitura para o livro a partir das ilustrações, né? Eu acho que tem a capa aqui, ó. Linda, cara. Ficou muito bonito e tem uma coisa de Muito. humor, né? Assim, Aham. que eu adoro um. Então, olha esse alien aqui da boca aberta, ó. Eu acho muito engraçado, sabe? Então, Muito legal. e essa sensação da alienação provocada pelo consumo, eu acho que é indiscriminado mesmo, né? Do celular, sabe? Uhum. Então, assim, mas de novo, né? Eu acho que esse é um espaço que a gente tem que. O tecnológico é um espaço que a gente precisa ocupar, né? E conversar com ele com maturidade, com crítica, né? Vendo Ah, te concordo. para onde isso vai levar, porque é uma coisa que faz parte do cotidiano nosso e inevitavelmente, né? Hoje banco, por exemplo, né? Coisa de governo, assim, tipo, sei lá, documentos, né? Tá tudo no seu telefone, né? Agora não tem jeito de, igual você falou, não volta atrás, ou você vai adaptar esse novo modelo, ou você vai ficando ultrapassado e limitado, né? Não, eu acho que a gente tem que enfrentar, né? Eu acho que, Sim, por exemplo, você que cria conteúdo deve ser muito impactado pela IA, né? sim, Como sim, uma sim. ferramenta e tudo. Então, você vai, não, IA, não adianta. Né? Eu acho Sim. assim, tem que aprender como aquilo funciona. A IA está se alimentando da arte das pessoas e nunca não pagou, não teve reconhecimento. Eu acho essa uma discussão válida, né? Mas também, Uhum. do lado, também outro campo assim de combate é ocupar essa ferramenta ou transformá-la numa mera ferramenta que vai ser usada pelos artistas, né? Não uma coisa que vai fazer o que o artista faz, mas vai passar a ser uma ferramenta que o conhecimento, o know-how do artista valida ou não aquele resultado que está sendo produzido ali, né? Sim, sim, sim. Vai ser o caminho, assim. Né? São ferramentas para auxiliar no nosso dia a dia, né? Não para É, substituir, é isso. é isso, né? E nem para roubar nem o trabalho, nem a propriedade Isso. intelectual de alguém. E como toda nova tecnologia, ela tem que também ter no futuro, imagino, né? Terá uma regulação, né? Sim. Terá
uma lei que diz, ó, isso pode, isso não pode, né? Então acho que a gente está nesse momento da discussão, na verdade, agora, né? Desses avanços tecnológicos, que hoje vem muito mais rápido, né? Sim, sim. Mais rápido. Eu lembro que meu pai comprou um videocassete, esse videocassete ficou lá na minha casa uns 20 anos, sabe? Nada de Aham. outra coisa, assim, tipo assim. E hoje, né, tipo, você compra um celular, 2 anos, tá velho, né? Não tá prestando É. mais. Acaba que é assustador, né? Se você for olhar assim, o avanço. Não, então. É, tudo são coisas pra gente pensar e falar sobre, né? E tudo isso é matéria para literatura, né? É Sim. matéria para livro, né? Então, assim, o avanço da tecnologia, e o custo que isso tem um custo para o planeta, né? Que, igual a gente pensar nos data centers, né? Que consomem muita. Sim. Então, tudo isso é material para literatura, né? A gente pode discutir esses temas que são importantes por meio da literatura, por meio de um livro infantil, né? Sim, sim. De você abordar temas mega complexos por uma história que as pessoas imaginam que seja só para crianças, ou acham que o livro é livro de crianças. Ó. Uhum. Tem muito que a arte ela não tem esse limite da idade, né? Eu acho que o limite da idade é um limite legal, na verdade. Você não pode escrever uma coisa que é considerada inapropriada para uma criança menor de idade, né? E quem define o que é menor, maior de idade é a lei, né? Então existe uma lei também que protege a infância e a juventude, né? De coisas erradas ou enganosas, né? Sim. E a gente está chegando agora na reta final do nosso bate-papo. Eu queria que você convidasse a galera para ir em peso, né, no sábado, na livraria Leitura, para te prestigiar e adquirir um exemplar da Caixa Preta, né? E além disso, também você disponibilizar os locais que as pessoas podem acessar para comprar outras obras suas, né, seja fisicamente ou pela internet. Convidar vocês então para ir lá no lançamento, é sábado agora, a partir das 16 horas, não tem assim uma hora, né? A gente vai ficando por lá enquanto tiver gente aparecer, né? Pessoas, a gente tá por ali, né? É, e assim, né, gente, Uberaba tá com uma livraria super movimentada, né? Voltamos a ter uma livraria, né? Tá super feliz de encontrar vocês lá, nessa livraria que depois de tanto tempo chegou, né? Temos de novo uma livraria. Às vezes eu passo no shopping, ela tá sempre movimentada, né? Acho, dá um calorzinho no coração, né? No tempo de Sim, sim. difíceis tem essa coisa boa da livraria sempre cheia. Então, sábado, 16 horas. E agora, não é uma coisa difícil de achar meus livros, né? Qualquer busca assim, no Google, tudo você acha, aí você acha de diversos também livros novos, livros usados, né? Como eu sou uma pessoa que eu escrevo há muito tempo, então tem muita quantidade de livros espalhada, né? Seja livros novos, lançamentos, coisas recentes que você pode comprar pelo, por todas as plataformas que vendem livros, né? Seja Magazine Luiza, passa pela leitura, passa por tudo, né? Então, assim, uma busca simples no Google com o nome Thiago de Melandrade já vai aparecer lá para você os livros, as opções, né? E assim, e tem livros realmente para todos os públicos, né? Seja para criança até adultos. Muito bacana. Pessoal, então a gente tem um compromisso sábado na Livraria Leitura, a partir das 16 horas, prestigiar o Tiago, adquirir o exemplar de A Caixa Preta, um livro premiado, nova edição. É uma coisa muito importante para a gente ter, ou presentear alguém que a gente gosta. Inclusive aqui a gente teve alguns comentários durante a live. A Josi, do Sebo da Josi, que escreveu um livro escrito há 25 anos e mais atual do que nunca. Sugiro a leitura, A Caixa Preta. Ó, a Josi é referência para o Uberaba também, galera. Então, segue a dica aí da Josi. Queria agradecer também o mestre Rafael Pinheiro, mestre de Jiu-Jitsu, que mandou mensagem aqui. Zebu na rede, vocês são os melhores. Obrigado por tudo, sucesso sempre. Obrigado, mestre, Os. Obrigado, galera, pela participação aqui. Obrigado, Thiago, pela atenção e por separar esse tempo para poder bater esse papo com a gente aqui, nesse espaço que a gente deixa aberto para os talentos que a gente tem aqui em Uberaba. Muito obrigado mesmo.
Imagina, eu que agradeço, né? E queria te dar os parabéns, né? Porque eu sei que esse tipo de trabalho é, é importante, é muito importante. Então, essa sua iniciativa de fazer esse tipo de movimento é super relevante, importante para a cidade, né? Eu acho que esse espaço é super importante. E te desejar aí vida longa, né? Boa sorte nesse seu trabalho, que tudo corra bem, que você consiga o reconhecimento também que você merece, né? Ter por isso, que é uma coisa muito legal mesmo, tá bom? Muito obrigado. Fico honrado com as palavras, Thiago. Obrigadão mesmo. Galera, essa foi a 20ª edição do Moonlive com Thiago de Mello Andrade. No final da live aqui, siga o Zebu na rede se você ainda não segue. Siga o Thiago também, @Thiago de Mello Andrade. E sábado, mais uma vez, o nosso compromisso a partir das 16 horas na Livraria Leitura. Beleza? Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.